primeiro tratado que Lucas escreve e dedica a Teófilo, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 51. Só um versículo para a gente tentar remir o tempo. Eu estava pensando em ministrar uma outra palavra e hoje à tarde o Espírito Santo queimou muito no meu coração essa palavra que eu ministrei aqui no primeiro sábado. Não sei quando estiveram aqui com a gente. No primeiro sábado foi essa palavra que a gente ministrou aqui no jejum. Estou sentindo Deus novamente nessa palavra. Então vamos ver o que Deus tem para a gente nessa noite. Amém, queridos? Evangelho segundo Lucas, que é o primeiro tratado que ele escreve a Teófilo. Lucas capítulo 2, versículo 51. Quem achou diz amém. Quem não achou ainda, diga-me espera. Espero, hein? Não achou ainda, eu espero. Vamos embora. Evangelho segundo Lucas, aí lá no Novo Testamento, né? O terceiro livro aí na ordem, né? Primeiro Evangelho segundo Mateus, segundo Evangelho segundo Marcos, né? João Marcos, e o terceiro Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 2, verso 51, amém? Foi, queridos? Vamos lá, irmãos. Assim diz a santa palavra do Senhor. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Amém? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos, ó Pai amado, pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, que eu diminua e que tu cresças, ó Pai, que eu possa estar ligado com o teu coração para trazer o teu sentimento para a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, desde o início do ano nós temos ministrado sobre o tema Talmidim, né, que significa discípulos aprendizes, e que foi o tema do romper desse ano e que também será o tema do nosso congresso esse que vai acontecer na terceira semana de setembro. E para todos vocês que estavam lá no romper, lá no acampamento, lá no sítio, né, nós acompanhamos várias ministrações, né, nós tivemos 6 ministrações diferentes, né? 3 dias, 2 ministrações por dia, então nós tivemos 6 ministrações lá no romper, né? De 6 pregadores diferentes, né? E como a gente falou aqui no início, as mensagens se intercalaram, as mensagens se uniram, né? Em muitos pontos. E eu estava lendo esse texto alguns dias atrás, né? E Deus estava ministrando muito ao meu coração, né? Quando a gente vê os evangelhos, né, na verdade é um evangelho só, eu falo isso lá no seminário, né, dando aula lá no seminário, é bom a gente ter isso bem fixo na nossa cabeça, né? Nós temos um único evangelho, né? A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, né? Ela vem do grego evangelho, né, que significa isso, boas novas, boas notícias. E a gente tem só uma boas novas, né? As boas novas que a gente tem na Bíblia é as boas novas da vinda de Jesus, né? A gente vê João, talvez sendo mais teólogo dos 4, né? Dos 3, né? Contando com ele, 4, né? João, Evangelho segundo João, no capítulo 1, no verso 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí ele vai desenvolvendo a sua teologia e chega em determinado momento no versículo 12 e no versículo 13 ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua
glória como aproximadamente igual como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então, João dos 4, ele é o mais teólogo, né? João dos 4 evangelhos, ele é aquele que vem com uma teologia mais fundamentada mesmo, porque João escreve na virada do primeiro século para o segundo século, né? João escreve o seu evangelho ali por volta do ano 90 depois de Cristo, quer dizer, ele escreve 60 anos depois da assunção de Jesus. Ele escreve 30, 40 anos depois dos primeiros evangelhos, né? Então, João, diferente dos 3 primeiros, diferente de Mateus, diferente de Marcos e diferente de Lucas, João ele tem uma vida mais dedicada à obra e ele tem uma visão daquilo que ele viveu mais apurada do que os 3 primeiros. Então, dos 4 evangelhos, você vê o evangelho de João, é um evangelho de mais profundidade, né? De mais profundidade teológica. João, ele não é que ele perde tempo, ele não gasta tempo, melhor dizendo, ele não investe tempo do seu material falando dos milagres de Jesus. Ele não está muito preocupado em relatar milagres, né? Apesar que dos 4 evangelhos, João é o que menos conta milagres. Mas os milagres que ele conta são aqueles milagres, sabe, apoteóticos. Quem entende isso, diz amém. Né? No evangelho de João você vai ver 7 milagres, 8 no máximo, mas são milagres que, cara, é milagres de, sabe, de dar aquela tela azul no computador, sabe, quando trava o computador, né? João vai relatar o milagre de Jesus, que é o primeiro milagre, ele transformando algo em vinho. Quer dizer, os outros evangelhos não relatam, João relata. João vai relatar Jesus ressuscitando Lázaro. Ressuscitando Lázaro depois do 3º dia? Não, depois de quantos dias? 4 dias, quer dizer, é milagre para impactar qualquer judeu, irmão. Então, João, ele vem num viés, ele vem numa linha de raciocínio diferente dos 3 primeiros, né? Então, a gente entende isso, né? Que João ele foi o mais teólogo dos 4. Só que eu não posso menosprezar os outros 3, né? Cada um é escrito por um determinado público diferente, né? Mateus, como um bom judeu, escreve para os judeus, né? E aí Mateus e Lucas são os únicos evangelhos que vão contar para a gente um pouquinho da infância de Jesus. A gente vai ver Mateus contando Jesus com 2 anos, Jesus com 3 anos, né? Fugindo depois para o Egito, né? Porque Herodes procurou matar o menino. Quem lembra disso? No Evangelho segundo Mateus, né? Então ele conta um pouquinho da infância de Jesus, né? Depois no capítulo 3 e 4 ele já começa a relatar Jesus com 30 anos e aí esconde para a gente um pouquinho da infância de Jesus, né? João Marcos, que é o segundo evangelho, Marcos ele escreve para os romanos. Então assim, os romanos não têm tempo para perder, irmãos. Se você reparar dos 4, o evangelho segundo João Marcos é o menor deles, né? Ele tem 16 capítulos, né? Porque ele escreve para a gente que não tem tempo para perder. Ele escreve para os romanos estavam naquele tempo pavimentando estradas, né? Estabelecendo o avanço do Império Romano por toda a Mesopotâmia naquela época. Então ele está escrevendo para a gente que está com pressa. Quem está entendendo isso diz amém? Né? De repente, sei lá, você vai conversar com o teu patrão, com o teu chefe, com o teu encarregado. Ele tem mais tempo ou ele tem menos tempo que você? Ele tem menos tempo que você porque ele tem mais tempo ocupando em outras atividades. Quem entende isso? Ele está gerindo uma empresa, ele está gerindo um departamento. Então, já viu quando você vai conversar com o teu chefe? O que ele geralmente ele fala? Tem que ser o quê? Tem que ser rápido, estou com outros compromissos. Então, Marcos, quando ele escreve para os romanos, cara, ele não perde muito tempo escrevendo sobre detalhes da vida de Jesus. Ele já escreve Jesus em ação. Né? Ele já escreve, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele já vai relatando os milagres de Jesus. Né? Lucas, ele já é um pouco mais criterioso. Lucas, pelo fato de ser gentio, Lucas não é judeu, Lucas é gentio. Lucas, ele escreve para um público de maioria gentílica, né? E aí sim, ele investe tempo contando um pouquinho da infância de Jesus. Eu quero te chamar a atenção aqui, já que a gente leu Lucas capítulo 2, verso 51, eu quero te chamar a atenção para o versículo 39, quero ler junto com você, para a gente junto fazendo a interpretação da Bíblia, para a gente junto fazendo a hermenêutica correta do texto. Vamos lá. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso 39, o texto bíblico diz assim:
E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Aí vamos lá, aqui no texto está falando de José e de Maria, né? Porque aqui José, pai de Jesus, não um pai biológico, mas o homem que abraçou a paternidade de Jesus, né? José ainda está vivo aqui no contexto, né? Então a gente vai ver aqui José e Maria voltando para Nazaré. Nazaré ficava na Galiléia, região norte. Eles voltam para Nazaré depois de terem circuncidado Jesus. Ok? Quem está comigo aqui diz amém? Amém. Todo menino judeu, aos 8 dias de nascido, ele era circuncidado. Era cortado a carne do seu prepúcio. Ok? Era uma maneira que Deus estabeleceu lá com Abraão, lá em Gênesis no capítulo 17, né? Onde Abraão, depois do vacilo de Gênesis 16, quem lembra? Gênesis 16, qual foi o vacilo que Abraão cometeu? Galera boa de Bíblia aí. O vacilo que Abraão cometeu no capítulo 16 é dele ter ouvido a sua esposa Sarai e ter um filho com a egípcia Agar. Amém ou não amém? E aí ele gera o filho da pressa, que é Ismael. Amém ou não amém? Amém, né? A Bíblia diz, depois disso, Deus fica 13 anos sem se relacionar com Abraão, ou pelo menos a gente não tem nenhum escrito de Moisés, né, de Deus se relacionando com Abraão nesse meio tempo. Abraão já com 99 anos de idade, quer dizer, 13 anos depois, Deus volta a aparecer para ele, é meio que Deus fala assim, Abraão, vamos começar, você se deitou com ela, agora Ismael está aí, Ismael vai ser o problema do mundo até hoje. A gente vê, né, tantos descendentes de Ismael que até hoje são o problema no mundo, que foi o filho da pressa que Abraão concedeu junto com Agar, a egípcia, né? Aí Deus, no capítulo 17 de Gênesis, ele vem começando de novo uma nova história com Abraão, e ele já começa mudando o nome. Amém ou não amém? Quem lê a Bíblia? É lá no capítulo 17 que Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. O nome Abrão significa pai de um povo. O nome Abraão significa pai de um grande povo. Quem entende isso diz amém? Deus já chega mudando o nome dele, de cara. E aí Deus já vem estabelecendo pacto. Qual pacto? Circuncisão. Circuncisão é a corte da carne do prepúcio do homem, ok? Para que o judeu fosse separado das outras nações. Aí Deus estabelece esse pacto para todo menino judeu, com 8 dias de nascido, ser circuncidado. Jesus aqui, ele foi circuncidado no templo com 8 dias, e depois de 33 dias depois da circuncisão, a gente tem um texto bíblico lá de Levítico. Vamos lá, não era o programado, mas vamos lá para a gente corroborar a mensagem com Bíblia. Eu gosto de colocar a Bíblia nos ensinamentos que ficam mais robusto, né? Abra sua Bíblia aí lá no livro do Levítico, né? Para quem conhece mais aí a Torá, lá no livro do Vaikra. Vaikra é uma palavra em hebraico que significa chamou, né? Que é o significado do livro de Levítico. Levítico vem na Septuaginta, né? Que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, tá? Então, Levítico, capítulo 12, verso 1, o texto bíblico diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda quantos dias? O que está escrito aí? 7 dias. Então, se ela der à luz a um menino, ela vai ser considerada imunda durante 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá o santuário. E não virá onde? Não virá onde, igreja? Então vamos lá, uma mulher, depois que ela gerasse um filho homem, ela ficava imunda, separada da congregação durante quantos dias? 7. No 8º dia, ela ia apresentar o menino ao sacerdote, o sacerdote que vinha e circuncidava a carne do prepúcio do menino. Amém ou não amém? Amém. Já estava liberada para ficar no culto a mulher?
Ainda não. Ela voltava mais 33 dias para ficar reservada na sua casa. Só depois de 33 dias que ela vinha para a congregação e poderia estar junto com o povo. Quem entende esse princípio diz amém. Amém, princípio bíblico. Está aqui na Bíblia. Então uma mulher, depois de ter gerado um filho homem, ela ficava 33 mais 8. 33 mais 8 dá quanto? Galera boa de exatas aí. 41 dias. Que ela ficava separada da congregação, não poderia se relacionar com ninguém da congregação, dando à luz a um filho homem. Quem entende diz amém. E se ela dá à luz a uma mulher? Vamos ler o texto bíblico? Continuando. Verso 5, Levítico 12, 5. Mas se tiver uma fêmea, se tiver uma mulher, será imunda há quanto tempo? 2 semanas. Será imunda durante 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará quantos dias? 66 dias no sangue da sua purificação. Então uma mulher, se ela desse à luz a um menino, ela ficava quantos dias fora do arraial? Quantos dias fora? 41 dias fora no arraial, ok? Se purificando. Se ela desse à luz a uma menina, ela ficava quantos dias no arraial? 66 mais 14. Qual é o número? 80, galera boa de exatas aí. Quem entende isso diz amém. Cultura judaica, irmão. Está aqui na Bíblia, estava o tempo todo aqui e a gente nunca leu. Amém? Vamos lá para Lucas? Voltando para Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso 39. Então aqui no texto que a gente leu, Lucas capítulo 2, 39, o texto vai dizer: e quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram para onde? Voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Quantos dias Maria ficou reclusa? 41 ou 80? 41. Por quê? Ela deu à luz a um menino. Ok? Então, depois de ter cumprido tudo isso, depois dela ter ficado 41 dias reclusa, ela vai ao templo para apresentar Jesus. É lá no templo que a gente vê aquela profetisa Ana. Quem já leu aqui no texto? É lá no templo que ela encontra Simeão. Quem já leu no texto? Depois de 40 dias que ela ficou reclusa. Amém ou não amém, igreja? Quem sabia disso diz amém. Quem não sabia, levanta a mão. Que bom que juventude está contribuindo com o teu aprendizado espiritual, beleza? Então, depois de ter cumprido tudo isso, ela volta para Nazaré. Verso 40, Lucas 2, verso 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já quantos anos? O que está escrito aí, igreja? 12 anos. E tendo ele quem? Jesus, já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam os seus pais. Verso 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam aonde? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e o quê? E interrogando-os. Vamos dar uma pausa aqui na mensagem, vamos reduzir a marcha e relaxar um pouquinho aqui. Jesus tem 12 anos de idade aqui, como a gente aprendeu lá no Romper, todo o conteúdo que a gente aprendeu, né? Todo menino em Israel, né, de 6 até os 9 anos, passava por uma primeira escola de aprendizado. Essa escola é? Qual o nome dessa escola? Beit Sefer. A primeira escola de aprendizado, de 6 até 9 anos. De 6 até 9 anos, eles aprendiam o quê? A Torá. O que é a Torá?
A Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Então, um menino de 6 até 9 anos, ele já tinha a Torá decorada. Amém. Depois, eles entravam no segundo estágio, de 10 até 12, 14 anos, que era o Beit Talmud. O Beit Talmud, eles aprendiam o restante do Antigo Testamento, que eram os escritos e os profetas, a Nevim e a Ketuvim. Ok? Então, a Bíblia hebraica, que é a Tanakh, ela é dividida em 3 grandes blocos: a Torá, a Nevim, que são os profetas, e os Ketuvins, que são os escritos. Ok? Ok. Então, o menino judeu com 14, 12 anos, ele já sabe o Antigo Testamento todo. Alguns até de cor, decorado, irmão. Poderiam citar o Antigo Testamento todo. Então, o menino de 12 anos já conhecia todo o Antigo Testamento. Ele já era inserido nesse contexto. Amém? Amém. Jesus, com 12 anos, ele está ouvindo os doutores da lei. Quem é um doutor da lei? Vamos separar isso aqui primeiro. Um doutor da lei não é um fariseu. Um fariseu, ele pode começar o seu ministério, ele pode lecionar, ele pode tutoriar alguém a partir dos 30 anos de idade. Quem entende isso diz amém. 30 anos. Jesus não espera para começar seu ministério com 30 à toa, não. Ele espera para ele poder lecionar segundo a lei daquele tempo. Quem está comigo diz amém. Amém. Um fariseu, ele só poderia ser um doutor, ele só poderia ensinar alguém, ele só poderia ser um rabino a partir dos 30. Só que tinha um teto nesse serviço dele, de 30 até os 50 anos, era o tempo de serviço dele ministerial. Isso está escrito lá em Números capítulo 4, depois em casa com calma, você lê. Quando ele chegava aos 50 anos, era meio que ele era jubilado. Quem entende isso? Ele ficava desobrigado dos serviços dele no templo. Ele era considerado um doutor, um mestre qualificado da lei. Quem está comigo diz amém. Amém. Então, Jesus, com 12 anos, ele não está conversando com mestres de 30 anos de idade, não. Jesus, com 12 anos, ele não está conversando com mestres, com tutores que estão dando aula, que estão em plena atividade do seu ministério, não. Ele está conversando com gente já graduada. Ele está conversando com gente que já cumpriu 20, 30 anos de ministério e que já está praticamente jubilado e que meio que já tem todo um conhecimento mais sólido dos costumes judeus. Quem está entendendo isso diz amém. Irmãos, um judeu de 30 vai conhecer mais os costumes da Bíblia e de todo o conteúdo do Antigo Testamento do que um judeu de 50? Um judeu de 50 vai conhecer mais? Vai conhecer mais porque ele vai conhecer a Bíblia no conteúdo e vai conhecer a Bíblia no conteúdo da sua própria vida. O seu próprio ensino de vida vai falar por ele. Quem está comigo diz amém. É normal. É normal. Então Jesus, com 12 anos, ele não está conversando com gente de 30, ele está conversando com doutores. Criterioso, e Lucas poderia colocar assim no verso 46. Está escrito assim: e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. O que está escrito agora aí? Ouvindo-os e o quê? Ele poderia ter colocado interrogando e depois ouvindo. Ele não poderia ter colocado isso? A ordem dos fatores alteraria o produto? Alteraria nesse caso. Porque se ele interroga primeiro os caras de 50, ele já está quebrando um princípio da época. Porque naquela época, a sociedade era mais conservadora do que hoje. Naquela época, os mais novos respeitavam e honravam os mais velhos. Quem entende isso diz amém. Então, Lucas, ele coloca na ordem. Lucas coloca assim, primeiro ele ouve. Aleluia. Primeiro ele se submete à liderança dos mais antigos. Quem está comigo diz amém. Sou Jesus, sou filho de Deus, tenho toda a autoridade, mas primeiro eu escuto. Primeiro eu sento para ouvir, primeiro eu pego papel e caneta. Mesmo sendo Jesus, ele primeiro ouve, ele primeiro senta para ouvir, para depois interrogar. Quem está comigo diz amém.
Já era Jesus, já tinha todo o conhecimento. A gente vai ver aqui na Bíblia aqui, né, que ele tinha um conhecimento grande, que os caras já estavam mais lá, mas primeiro ele senta para ouvir, mesmo tendo conteúdo. Primeiro ele aprende, para depois interrogar. Amém, queridos? Diferente dessa nossa geração, né? Que acha que sabe muito, que acha porque tem acesso à internet, acha porque tem acesso a conteúdo, que você pode saber mais do que o teu pastor, mais do que o líder, ou mais do que o teu tutor. Irmão, calma. Você pode ter até mais conteúdo, você pode até ter mais informação, só que informação e conteúdo não é sinônimo de autoridade. Amém, querido? Então, muita calma com o teu líder de EBD, muita calma com o teu professor de EBD, muita calma, irmão. Senta primeiro, escuta primeiro, para depois você pensar em levantar a mão, para depois você pensar em falar alguma coisa. Amém? O aluno Jesus, o Talmide Jesus nos ensinando aqui. Primeiro ele ouve, primeiro ele escuta, para depois ele interrogar. Continuando, verso 47, eu preciso terminar, meu pai. Verso 47 diz assim: e todos os que o ouviam admiravam a sua o quê? A sua o quê, igreja? Inteligência e respostas. E quando viram Maria e José, quando José e Maria o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos. Verso 49, o texto diz assim: e ele, Jesus, lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de quem? De meu pai? Olha a resposta que Jesus dá para sua mãe. Com quantos anos Jesus está aqui, igreja? Me ajuda? 12 anos de idade. Tinha conteúdo aqui? Hã? Tinha conteúdo aqui? Pouco ou muito? Já conhecia a Torá? Já conhecia o Antigo Testamento todo? Já conhecia? Já. E ainda para um adendo, ele ainda era o Filho de Deus, irmão. Ele conhecia o Antigo Testamento e era o Novo em pessoa. Ah, Leide, vem comigo, Leide. Ele conhecia o Antigo, ele era o Novo, ele era Deus. Ele é o cara aqui com 12 anos de idade. Ok? Olha a resposta que ele dá para a mãe dele: mãe, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Estava ou não estava? Estava, mas tinha 12 anos ainda. Ó. Aí ele fala para a mãe: mãe, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Verso 50 vai dizer: e eles, quer dizer, José e Maria, não compreenderam as palavras, o quê? Que dizia, é como se eles dissessem assim: cara, ele foi tão obediente até aqui, ele nunca me respondeu asperamente. Quem está entendendo isso, irmão? Você tem que viajar no texto. José e Maria não compreenderam, quer dizer, Jesus com aquela autoridade falando com a mãe e com o pai diante daqueles doutores da lei, José e Maria nunca viram eles falarem assim com eles. Jesus, calma aí. Ok que você é Jesus, mas eu sou seu pai ainda. Eu acho que ainda tenho autoridade sobre você, Jesus. A Bíblia vai dizer, e eles, quer dizer, José e Maria não compreenderam aquelas palavras, de tanta autoridade de Jesus falando com eles. Aí no verso 51, para a gente fechar a palavra, a gente vai chegar no primeiro versículo que a gente leu. Verso 51 vai dizer: e desceu com quem? Com eles. Vira para o irmão do teu lado e fala com ele: desce, irmão. Ó. Descer não é fácil não, irmão. Descer, essa mensagem aqui não dá like não dá não. Se humilhar, abrir mão do teu eu, isso aqui não dá like, não dá seguidores na internet, não dá não. Jesus com 12 anos, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a autoridade que ele já tinha, sendo vislumbrado pelos aqueles doutores da lei, com toda aquela autoridade, com todo aquele conteúdo que ele tinha, Jesus com 12 anos dá uma aula para a gente. Vai dizer que ele desce, e desceu com eles, e foi para onde? Para Nazaré. Ele sai de Jerusalém, que era o lugar mais badalado da época. Ele sai de Jerusalém, onde ficavam os rabinos da época,
É bom a gente lembrar que não era o discípulo que escolhia o rabino, não. Não. Não era o discípulo que escolhia o rabino, era o rabino que escolhia o aluno. Era o rabino que observava na classe quem eram os melhores. Ele pensava, ele escolhia a dedo os alunos que ele queria tutoriar. Então Jesus, ele poderia ficar em Jerusalém. Quem está comigo diz amém. Irmão, é o lugar do holofote, irmão. Em Jerusalém é o lugar do templo, o templo ficava em Jerusalém, era o lugar da elite intelectual da época, Jerusalém. Ele poderia ficar em Jerusalém para de repente ser tutoriado pelos rabinos de lá, mas a Bíblia diz, aleluia, que ele desce com seus pais e vai para onde? Para Nazaré, um lugar menos badalado. Ele cancela a rede social dele, ele sai do holofote e vai lá para Nazaré, um lugar humilde. Como o pastor Samuel pregou essa semana aqui na igreja. Quem lembra, irmão, pregação de quinta-feira? Alguém veio para a igreja de quinta-feira, irmão? Que bom, né? Quando Jesus encontra Natanael, né, Natanael, vem cá. Filipe fala com ele, a gente achou o Senhor e tal, o Cristo, que não sei o quê. Aí Natanael, pô, legal, ele veio de onde? Ele veio de Nazaré. Natanael, o quê? Ele veio de onde? Ele veio de Nazaré. É que a gente fala assim, Ecote. Ai, Nazaré. Vem cá, ele não poderia vir de um lugar melhor, não? Nazaré, tem coisa boa em Nazaré, irmão? Não tem shopping em Nazaré. Não tem shopping em Nazaré, não tem Outback em Nazaré. Não tem nada disso em Nazaré. É um lugar pequenininho, uma aldeiazinha que ficava nas montanhas. Não tem nem energia elétrica em Nazaré. Não tem. É para lá que Jesus vai ficar mais 18 anos da sua vida, irmão. Sabe o que é isso? Descer, ficar no anonimato. Ai, Senhor. Descer, ficar um pouquinho nos bastidores. Oh, glória. Quem está entendendo essa mensagem diz amém. Oh, glória a Deus. Graças a Deus pela vida de Maria. Graças a Deus pela vida de José. A gente, de vez em quando, precisa de uma Maria e de um José na nossa vida, sabia? Jesus estava lá com o seu ego todo inflado, né? Pô, sou Jesus, tenho 12 anos, estou aqui falando de igual para igual com esses caras, os caras estão maravilhados, aí vem José e Maria e fura a bola de Jesus. Eita. Senhor. Vira para o irmão do teu lado e fala para ele assim, receba o alfinete santo de Jesus nessa noite aí, ó. Furando a tua bolinha. Aí, Rafa, fui pro romper, peguei conteúdo pra caramba, agora eu já sei mais que todo mundo. Você recebeu o alfinete aí de Jesus. Fui pro romper, anotei tudo, já usei o bloquinho todo, Rafa. Preenchi o bloquinho todo, legal. Continua sentadinho aí no banco aprendendo, irmão. Oh, glória. Quem recebe essa palavra diz amém. Jesus está lá, falando de igual para igual para os caras e tal, vem José e Maria e fura a bola dele. Aí ele vai e se submete, desce com eles para Nazaré e era-lhes o quê? Sujeito, submisso. Amém, queridos? Vamos descer? Quem quer descer aí diz amém. Quem quer se esconder diz amém. Quem quer aprender mais? Porque nessa escola, irmãos, o que mais tem nessa escola é conteúdo. Certa vez, para eu fechar a Bíblia aqui, eu ouvi um grande pastor Josué Brandão, lá da Bahia, um grande homem de Deus. Ele falou uma vez sobre o conteúdo bíblico, né? Ele falou assim, quando a gente lê a Bíblia, eu vejo um grande exemplo de um grande poço. E quanto mais eu leio a Bíblia, eu vejo que o poço é fundo. Quanto mais eu leio a Bíblia, eu vejo que o poço é fundo e para eu pegar água nesse poço, o meu balde é pequeno. E quanto mais eu leio a Bíblia, eu vejo que esse poço é fundo, meu balde é pequeno e a corda que eu tenho é curta. Quem está comigo? Quer dizer, o poço é fundo, tem muita coisa, o balde é pequeno, eu não vou esvaziar o poço. E a minha corda é pequena, quer dizer, não vai ser de maneira rápida. Então, quer dizer, Bíblia, conteúdo, é de forma gradativa,
todos os dias, todos os dias, todos os dias. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.